Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre os hábitos alimentares das coreanas para uma pele perfeita, o que elas priorizam na alimentação, os hábitos que elas têm e algumas receitas de comidas. Então, assistam até o final e sem mais delongas, vamos para o assunto do vídeo. As coreanas cuidam muito bem da pele e os cuidados que elas têm em relação à alimentação é o que maior influencia no resultado. Elas acreditam que a pele é um reflexo do que acontece no corpo e por isso elas focam na saúde do intestino, onde o intestino saudável reflete diretamente na aparência da pele. Por isso que a alimentação delas é baseada no consumo de alimentos fermentados, vegetais, raízes, peixes, proteínas leves, caldos cheios de nutrientes e chás antioxidantes. Na culinária coreana, é muito comum o consumo de alimentos fermentados, como kimchi, pasta de soja fermentada, pasta de pimenta vermelha e molho de soja fermentado, que são alimentos que estão presentes em quase todas as comidas tradicionais coreanas. Esses alimentos fermentados são ricos em probióticos que ajudam na saúde do intestino, reduzindo inflamações como a acne. A maioria desses alimentos são ricos em vitamina C, que estimula a produção de colágeno, mantém a firmeza da pele e reduz rugas. Durante o processo de fermentação desses alimentos, é gerado um aumento na concentração de antioxidantes, como polifenóis e flavonoides, que combatem os radicais livres e previnem o envelhecimento precoce. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu falo mais sobre os antioxidantes. Se vocês quiserem dar um pulinho lá, vou estar deixando um link na descrição. Além desses benefícios que os alimentos fermentados trazem para a pele, eles também carregam vitaminas do complexo B e minerais que ajudam na regeneração celular, promovendo uma pele mais viçosa e hidratada, e também facilitam a absorção de nutrientes pelo corpo. Além dos alimentos fermentados, as coreanas priorizam o consumo de vegetais e raízes, como batata doce, raiz de ginseng, brotos de feijão, pepino coreano, cebolinha e algas marinhas. Esses alimentos fornecem uma boa quantidade de antioxidantes e probióticos. O kimchi também entra nessa lista, por ser um prato feito com repolho, acelga e rabanetes. As coreanas, em seus cuidados com a pele, focam na prevenção e, por isso, o consumo desses vegetais e raízes, como o ginseng, atuam na ação anti-envelhecimento, na produção de colágeno, fortalecem a barreira natural da pele, promovem a regeneração das células e auxiliam na manutenção do tom da pele, deixando-a mais uniforme e jovem. A maioria desses vegetais, raízes e algas estão presentes no que as coreanas chamam de bancham, os famosos acompanhamentos nas refeições. As proteínas leves e peixes são uma marca na dieta das coreanas, por serem ricos em ômega 3 e nutrientes que auxiliam na reposição de colágeno, redução de inflamações e na hidratação da pele. Os peixes mais comuns entre as coreanas são os atuns, a tilápia, a cavala e o salmão, que são ricos em ômega 3 e são proteínas mais leves, oferecendo gorduras saudáveis que hidratam a pele de dentro para fora. Outros exemplos de proteínas leves são os ovos, o tofu, que é uma base fundamental na dieta das coreanas, rico em proteínas vegetais, e sopas à base de ossos e peixes que são riquíssimos em colágeno. Na alimentação das coreanas, é muito comum o consumo de caldos durante o inverno, caldos esses que são cheios de colágenos e nutrientes. Entre esses caldos, os mais famosos são o caldo de ossos ou de mocotó coreano, que ajuda na firmeza, elasticidade e hidratação da pele, a sopa de algas marinhas, que ajuda na redução de inflamações, acne e vermelhidão, a sopa de frango com ginseng, que melhora a circulação sanguínea e promove um tom da pele mais claro e uniforme. A sopa de tofu, que auxilia na eliminação de toxinas, melhora a textura da pele e o brilho. E por último, o caldo de rabanete coreano. O rabanete é rico em vitamina C e antioxidantes, que ajuda a reduzir a acne e combate as inflamações.
Em relação às bebidas, as coreanas consomem muitos chás que combatem o envelhecimento e são antioxidantes. Os preferidos delas são os chás de 5 sabores, que protegem o colágeno natural da pele contra a radiação UV, evita a flacidez e atua fortemente no clareamento de manchas e na uniformização do tom da pele. O chá verde, que controla a oleosidade e a acne de dentro para fora, reduz inflamações como a rosácea e acalma peles irritadas. O chá de cevada torrada, que atua na hidratação celular e mantém o viço da pele. O chá de ameixa verde, ele age limpando o intestino e combatendo o estresse oxidativo das células faciais. O chá de cidra coreano, ele é rico em antioxidantes e combate o ressecamento extremo e o aspecto opaco da pele, garantindo uma barreira de proteção na pele. E por último, o chá de cabelo de milho, que ajuda o corpo a eliminar toxinas. Além dos chás, as coreanas tomam muitos shakes de colágeno, líquido ou em gel, que são vendidos nas farmácias e em lojas de conveniência, por serem mais rápidos do corpo absorver. Elas bebem isso diariamente, geralmente à noite, para manter a firmeza e a elasticidade da pele. E é claro que as coreanas se hidratam constantemente. Algumas optam por tomar água morna assim que acordam para estimular o metabolismo e a eliminação de toxinas. Elas também tendem a adicionar limão ou gengibre na água, que são ricos em vitamina C e propriedades anti-inflamatórias. Além da água, elas consomem frequentemente frutas e vegetais ricos em água, como melancia, pepino, morango, maçã e tangerina. A primeira receita será do kimchi, e para fazê-lo vamos precisar de uma selga média, 3 colheres de sopa de sal, 4 talos de cebolinha, uma cenoura ralada ou em tiras finas, 3 colheres de sopa de pimenta coreana, 2 colheres de sopa de shoyu, 1 colher de sopa de açúcar, 4 dentes de alho e 1 colher de sopa de gengibre fresco ralado. O modo de preparo é muito simples. Primeiro, corte a selga no meio e depois em quadradinhos. Coloque a selga em uma bacia e adicione o sal. Mexa bem e deixe descansar por 40 minutos. Mexa a bacia na metade do tempo. Você vai perceber que a selga vai murchar e soltar bastante água. Em seguida, lave a selga em água corrente por 2 ou 3 vezes para retirar todo o sal. Aperte a selga com as mãos para escorrer o máximo de água. Em uma outra tigela, adicione o alho, o gengibre, o açúcar, o shoyu e a pimenta, até formar uma pasta. Depois, junte a selga, a cenoura e a cebolinha na tigela do molho. Misture tudo muito bem com a ajuda de uma colher ou com as mãos protegidas com luvas para não arder. Transfira para um pote de vidro com tampa e o kimchi já está pronto. Você pode consumi-lo assim mesmo ou então deixá-lo fermentando com o pote fechado fora da geladeira por 24 horas e guardar na geladeira. A segunda receita será de batata doce assada. Primeiro você vai lavar bem a casca da batata com uma escovinha, mas não descasque. Depois seque com papel toalha. Se você for fazer em forno, coloque a batata em uma assadeira limpa, sem cobrir, ao forno pré-aquecido a 180 a 200 graus por cerca de 45 a 60 minutos. Para saber o ponto, esperte a batata no centro com um garfo. Se a batata estiver mole e com um líquido caramelizado escorrendo pela casca, está pronta. Agora, se você for fazer na airfry, asse a 190 graus por 35 a 45 minutos e na metade do tempo vire as batatas para assar os dois lados. Um detalhe muito importante é que não é com toda batata doce que ela carameliza. Se você usar a batata doce branca ou a rosada comum, ela pode ficar seca ou sem um sabor ideal. Para um melhor resultado, use a batata doce roxa de polpa amarela, que também é conhecida como batata doce japonesa. A terceira receita será do tofu, e para fazê-lo você vai precisar de 3 ingredientes: 300 gramas de grão de soja, 2,5 litros de água, suco de 2 limões grandes ou 3 colheres de sopa de vinagre branco misturado em meia xícara de água morna. Os utensílios necessários serão um pano de prato limpo e fino ou um voal e um pote de plástico furado no fundo para servir de prensa. Você pode também usar um escorredor de massa pequeno. O primeiro passo é lavar bem os grãos de soja. Depois, coloque-os em uma tigela grande, cubra com bastante água e deixe de molho por 10 a 12 horas. Você vai perceber que os grãos vão dobrar de tamanho.
Em seguida, escorra a água e bata a soja no liquidificador com uns 2,5 litros de água. Faça isso em 2 ou 3 etapas para não transbordar. Bata até virar um líquido branco e homogêneo. Despeje esse líquido sobre uma panela passando pelo pano. Aperte muito bem para extrair todo o leite de soja. O bagaço que sobrar no pano você pode guardar na geladeira para fazer bolinhos. Leve a panela com leite de soja ao fogo médio e mexa constantemente para não grudar. Nessa etapa, tenha bastante cuidado, pois o leite, quando começa a ferver, sobe muito rápido. Por isso, assim que levantar a fervura, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 15 minutos. Depois desligue o fogo. Deixe o leite esfriar por uns 3 a 5 minutos. A temperatura ideal é em torno de 80 graus. Em seguida, adicione a mistura de limão ou vinagre aos poucos, mexendo bem devagar. Tampe a panela e deixe descansar por 10 a 15 minutos. Durante esse tempo, o leite vai talhar e o tofu será formado. Em seguida, corre o pote furado ou escorredor com um pano e despeje o tofu. Dobre as pontas do pano por cima da massa para cobri-la e coloque um peso por cima para pressionar o tofu e expulsar o excesso de soro. Se você quer seu tofu macio, deixe o peso por 10 a 15 minutos. Já se você quer um tofu firme, deixe o peso por 25 a 30 minutos. Depois, retire o peso, abra o pano com cuidado e transfira o tofu para um recipiente com água bem gelada por 5 minutos para firmar a textura. Guarde-o na geladeira em um pote fechado, totalmente submerso em água limpa, trocando a água diariamente. O tofu dura de 5 a 7 dias na geladeira. Vamos agora para a nossa última receita, que é a sopa de águas marinhas. Para fazer essa sopa, vamos precisar de 20 gramas de água marinha seca, 150 gramas de carne bovina cortada em tiras pequenas, 1 colher de sopa de óleo de gergelim torrado, 1 colher de sopa de alho picado, 2 colheres de sopa de shoyu, 1 colher de sopa de molho de peixe ou de anchova, essa parte é opcional, 800 ml a 1 litro de água, sal e pimenta do reino. Primeiro você vai colocar a água seca em uma tigela grande e cobrir com água fria. Deixe descansar por 10 a 15 minutos. A alga vai dobrar de tamanho e depois lave ela em água corrente. Escorra bem a água apertando com as mãos. Use uma tesoura ou uma faca para cortar as algas em pedaços menores e reserve. Em uma panela em fogo médio, adicione o óleo de gergelim torrado, o alho e a carne. Refogue bem até a carne dourar levemente. Adicione a água e refogue tudo junto por cerca de 3 a 5 minutos. Despeje a água na panela e aumente o fogo até levantar a fervura. Quando ferver, adicione o shoyu e o molho de peixe. Abaixe o fogo, tampe a panela e deixe cozinhar por 20 a 30 minutos. Se for necessário, adicione o sal e a pimenta do reino. Desligue o fogo e está pronta. Então, gente, chegamos ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu o vídeo e chegou até aqui, comenta a receita para eu saber. O versículo de hoje está em Tiago 4, versículos 7 e 8, que diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Essa é uma palavra de confronto para todos nós. E se vocês quiserem, podem ler o capítulo todo de Tiago 4 e ver como Deus nos ama a ponto de nos corrigir. A Bíblia diz o que ela diz. Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!